Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez ao vivo pelo Criciúma Supera. Neste mês de setembro, mês mundial de conscientização da prevenção do Alzheimer. Seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Aline. Hoje, especialmente, vamos falar sobre neuróbicas. Boa noite, Kátia. Boa noite, Ana. A Kátia já está enviando solicitação aqui para participar com a gente. Deixa eu visualizar aqui. A Kátia já está entrando. Bom. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você, Dani, tudo certo? Certo, neste dia de chuva que comemoramos a independência do nosso país, O dia precisamos todinho cuidar de para nos chuva. manter independente também, né? Independente na qualidade de vida, independente na nossa capacidade cerebral, independente nas nossas condições físicas e mentais. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que não há nada mais importante do que mantermos a nossa qualidade de vida ao longo de toda a nossa vida. E qualidade de vida eu posso dizer que em paralelo está a nossa autonomia, né? Nossa saúde física e mental, como a Kátia mencionou agora há pouco. E hoje, em especial, vamos falar de neuróbicas, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria que a Kátia falasse um pouco de toda a programação que nós temos ao longo desse mês, que estamos oferecendo aqui no Criciúma Supera. Perfeito. A gente tem programações de lives quase todos os dias durante o mês, com exceções às quartas e sábados. Todos os demais dias nós temos live. Nós começamos ontem com a doutora Maria Cristina, falando da alimentação saudável para a qualidade de vida, e ela falou da alimentação Mind, que é uma alimentação que traz mais qualidade para o cérebro, mais saúde para o cérebro. Ela deu muitas dicas, ficou gravado, então se alguém quiser assistir, tá? No Criciúma Supera. Foi muito boa, quem teve a oportunidade de assistir teve muitos feedbacks positivos, realmente bem contributiva para a nossa saúde geral e para a nossa saúde cerebral, para prevenção de doenças neurodegenerativas, uma vez que neste mês a gente está trabalhando aqui no Método Supera a prevenção do Alzheimer, né? E aí, né, entra, entre outras doenças neurodegenerativas, a prevenção, a questão do Alzheimer também. Então, de modo geral, ela deu muitas dicas, uma alimentação que hoje aqui em casa a gente já começou a colocar em prática várias dicas dela, que foi maravilhoso. Então, hoje nós vamos continuar, né, nessa ideia de lives, trabalhando com a questão de melhorias das nossas respostas cerebrais, a nossa qualidade cerebral, né, e tudo pensando na prevenção aí da questão do Alzheimer mesmo. Então, hoje a gente continua dando várias dicas com neuróbicos, falando o que é neuróbica, como surgiu, e dando dicas para vocês, né, de como fazer e por que isso é importante, por que ela é interessante. Boa noite para quem está chegando, boa noite pessoal da Supera de Tubarão, que acabou de nos cumprimentar. Tubarão sempre presente aqui nas nossas lives. Verdade. Nós temos no dia 9, na quinta-feira, o tema vai ser bons hábitos, excelentes resultados, e bons hábitos para o cérebro, bons hábitos para a nossa vida de modo geral, excelentes resultados para a nossa capacidade cognitiva, para o nosso cérebro. No dia 11, o tema é possível prevenir o Alzheimer? E aí vem mais uma série de dicas de como prevenir, de como conseguir, né, se tem todo um histórico, até familiar. Boa noite, Daiane, minha colega do Núcleo da Mulher Empresária, presente aí. Boa noite a todos os presentes. E nós temos no dia 12, fechando aí essa semana, no domingo,
a fonoaudióloga Paula, não me recordo agora o Paula sobrenome. Berto, falando sobre perda auditiva para o idoso e que isso acaba afetando muito a capacidade, né, de autonomia, a capacidade de respostas, a liberdade mesmo que, né, o idoso tem, e quanto isso vai afetando a sua qualidade de vida. Então, nesta semana, vários temas aí que vão ser compartilhados com vocês, com vários assuntos legais para vocês poderem, né, tirar suas dúvidas, aprender com a gente, fazer perguntas, assim como nesta noite também. Por favor, ficamos abertos aí para as várias perguntas aí que vocês tiverem. Ao longo do mês, vou só dar algumas dicas. Nós temos o Dr. Watanabe no dia 16, que vai estar com a gente. Dani, me ajude, vou ver se vou lembrando de todas. Nós temos as datas em específico, agora não vamos lembrar, mas temos doutora Tamires, médica neurologista, que atende na Neurosul. Temos a doutora Ana Cláudia, que é especialista em saúde preventiva e saúde da comunidade. Então, teremos várias. A gente pode esquecer de alguém aqui nesse momento, já que não estamos com a lista. O Samuel. Samuel, sim. Parceiro Samu, também. Já na próxima semana vamos falar muito sobre a importância da atividade física. Enfim, durante todo esse mês nós preparamos uma série de lives para que possamos contribuir com vocês nessa questão da conscientização da prevenção de doenças neurodegenerativas, em especial o Alzheimer, né? Já fazem 3 anos que o Método Supera, a Rede Supera, promove o Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. No dia 22, nós teremos uma série de lives nacionais também, que serão transmitidas pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estaremos divulgando aqui nas nossas redes, fiquem tranquilos. Então, vocês podem acompanhar, sigam @Criciúma Supera, que a programação desse mês está realmente muito boa, muita informação, que é esse o nosso intuito, né? Transmitir para vocês conhecimentos que façam com que vocês possam agregar na sua própria qualidade de vida e na qualidade de vida de quem vocês amam, né? Afinal, né, quem ama, cuida. Cuida. A Giovana lembrou ali do Dr. Watanabe, a gente falou do Dr. Watanabe, que já faz um trabalho muito de medicina preventiva, quem conhece, quem segue o Dr. Watanabe sabe, né, como ele trabalha, acupunturista e uma medicina bem, né, de modo geral, aí numa questão muito mais preventiva, né, ele que tem diversos livros publicados também nessa linha. Outra, né, uma pessoa bem bacana aí que vai estar com a gente entre todos, né, que são todos os assuntos são de modo geral para contribuir com a nossa saúde física e cerebral, né, e para o nosso cérebro dar respostas melhores, né, com a nossa capacidade neurológica em alta performance e a gente com isso conquistar melhores resultados. Eu vi uma pessoa muito especial que entrou aí, que eu quero cumprimentar, não sei se ele continua presente, mas é o sensei do meu filho Arthur, o professor Everaldo, professor de Karatê, que voltou com suas filhas com medalha de prata e 2 medalhas de prata e uma medalha de bronze do Mundial, né? Prazer em ter você aqui nos assistindo e com certeza é um dos apoiadores aí de que a questão das respostas cerebrais aí em alta performance ajuda no resultado do que ele ensina aí no Karatê. Fiquei bem feliz de perceber que ele estava aqui com a gente. Diretora franqueada de Floripa, acabou de entrar aqui com a gente. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda, Débora. Mas vamos entrar no nosso tema, né, Kátia? Bora antes lá. de começarmos a falar especificamente das neuróbicas, que é uma das ferramentas que compõem, né, o Método Supera. O Método Supera, ele é composto de 6 ferramentas para que o nosso cérebro possa ser exercitado de maneira global, para que nós possamos ter o exercício cerebral satisfatório. E uma dessas ferramentas é a neuróbica. Em se tratando assim, toda essa programação é em virtude da prevenção
do Alzheimer. O que poucas pessoas sabem isso é uma descoberta bem recente, até pouquíssimo tempo atrás, acreditava-se que o Alzheimer, ele tinha o seu desenvolvimento baseado em resposta genética, né? Só que descobriu-se através de muitas pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo, que apenas 3% dos casos de Alzheimer diagnosticados no mundo são de origem genética, né? O Alzheimer, ele é desenvolvido pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer ao longo da nossa vida. Então, por isso é muito importante essa disseminação de informação, e eu convido a todos que estão aqui presentes com a gente, que estejam na live agora ou que venham a assistir posteriormente, que possam estar divulgando essas informações, porque informação salva vida, informação traz qualidade de vida, né? É importante a gente se atentar para o fato de como o nosso cérebro aprende, de que forma nós absorvemos e internalizamos informações, né? As informações, elas chegam para a gente através dos nossos 5 sentidos, a porta de entrada das informações, e aí nós podemos citar os nossos 5 principais sentidos: tato, olfato, visão, paladar, audição. E aí a importância também da nossa live, que vai ser no domingo, vamos falar especificamente de um desses sentidos, né? Mas assim, o quanto nós nos concentramos no momento em que estamos recebendo uma informação, independente de quais ou qual sentido nós estamos, né, está captando essa informação, o quanto estamos concentrados e focados vai ser determinante na coleta dessas informações. Quanto mais concentrados, mais detalhes nós absorvemos, mais associações nós fazemos. O que são essas associações? Toda informação que o nosso cérebro recebe, ele passa a fazer associação com informações prévias que nós já possuímos, informações que nós já temos, e aí se dão as famosas sinapses, né? Então, assim, esse o raciocínio, essa associação é o momento que estamos raciocinando, que estamos gerando sinapses, e é o momento em que o nosso cérebro está em exercício. E por isso a importância de sempre estarmos entregando novidade para o nosso cérebro. Bem-vinda, Sofia, nossa aluna de terça-feira. Então, assim, muito importante estarmos entregando essas novidades para o nosso cérebro, para que nós possamos, né, para que ele tenha necessidade de estar fazendo essas associações, né, e para que esse exercício cerebral esteja acontecendo. E aí a gente precisa se atentar para o fato de que 80% daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, queiramos nós ou não, nós fazemos no piloto automático, porque são ações e informações que nós fazemos de maneira contínua, de forma repetida, de forma que o nosso cérebro não tenha necessidade de manter este foco atencional. E é aí que entram as neuróbicas, né? E aí eu gostaria que a Kátia agora, né, explicasse o que são neuróbicas, Kátia, para a gente já entrar, depois vamos para as dicas de algumas neuróbicas. Perfeito. Então, as neuróbicas não se trata de acrescentar novas atividades à nossa rotina, mas fazer atividades que fazem parte da nossa rotina de modo diferente, né? Realizando diariamente, constantemente as atividades, mas buscando estimular de outro modo os 5 sentidos. Então, aquilo que a gente já faz, né? Vou dar um exemplo, depois tem muitos outros, mas, por exemplo, escovar o dente, a gente, quem é destro, escova sempre com as mãos direitas, com a mão direita. E seria, por exemplo, escovar os dentes usando a mão esquerda. Tu já está fazendo algo muito simples do teu dia a dia, mas que está estimulando o teu cérebro em algo que ele não está habituado. Então, tem várias dicas que a gente vai passar hoje,
e que tem relação a isso, assim, de estimular, dando aquilo que a gente faz no dia a dia, né, dando um novo significado e fortalecendo aí as redes neurais que a gente tem, desafiando as redes neurais e até, quem sabe, desenvolvendo novas a partir dessas atividades diferenciadas, né, do dia a dia da gente, mas aplicadas de modo diferente. E para quem não sabe, né, como que surgiu, né, as neuróbicas, foi um neurocientista norte-americano chamado Larry Katz, não sei se é assim que pronuncia, tá? Autor do livro Mantenha... Lawrence Katz. Larry, me corrija, Dani, Larry Katz. É o Larry Katz, é o Lawrence Katz. Larry já é vamos dizer que seja um apelido carinhoso, mas é Lawrence Katz. Autor do livro Mantenha o Seu Cérebro Ativo. Então foi ele, né, que foi quem criou o que chamamos de neuróbicas, né, e que a partir dali, obviamente, algumas outras neuróbicas foram sendo acrescentadas àquilo que inicialmente ele, né, passou como orientação, mas é assim que surgiu. Sim, dessa forma. Quando a Kátia usa o exemplo de escovar os dentes, e para a gente colocar de uma maneira que fique bem simplificada para vocês, quando a gente fala de neuróbica, a gente está literalmente ginástica para neurônios. Ginástica aeróbica para neurônios. Então, quando a Kátia usa o exemplo de escovar os dentes, vamos pensar na ação de escovar os dentes na nossa forma habitual, como nós fazemos no nosso dia a dia, né? Acordamos lá pela manhã, por muitas vezes, né, estamos atrasados em virtude de compromissos que colocamos na agenda mais cedo, e aí a gente está lá escovando os nossos dentes e pensando se toda a documentação está na bolsa, se está tudo certo para a reunião que vamos ter logo em seguida, se já, né, a rotina dos filhos, tenho que primeiro deixar o meu filho na escola, depois eu preciso passar no mercado, depois eu vou para o meu trabalho, enfim, a gente pensa em uma série de ações e fica fazendo a escovação em si de uma maneira automatizada. Quando nós acrescentamos um grau de desafio a essa atividade que estamos fazendo de maneira automática, nós voltamos a aguçar os nossos sentidos, a porta de entrada das informações. Imagine que, na hora que nós mudamos a mão para a escovação dos dentes, e aí o nosso cérebro precisa, novamente, medir a força que ele utiliza no movimento da escovação, a velocidade com que é feita a escovação, foco atencional visual. A coordenação. Sim, foco atencional visual, coordenação motora fina, quando nós pegamos a escova, quando abrimos o creme dental, coordenação motora ampla, porque até o móvel parece que muda de lugar quando nós colocamos esse desafio para o nosso cérebro. Então, percebam que algo que nós fazíamos com o nosso cérebro completamente desligado e uma atividade tão simples que todos nós podemos acrescentar no nosso dia a dia, ela passa a ativar o nosso cérebro como um todo, né? E agora, no que as neuróbicas nos beneficiam, Kátia? No momento que a gente coloca uma atividade diferente daquilo que a gente está habituado, né, a gente sai da nossa zona de conforto. Primeiro que a gente tem que usar algo que é uma concentração maior do que a gente usaria, né? A gente vai ter que nos forçar a prestar muito mais atenção, concentração, desafios, como eu falei até em questão, né, de coordenação motora. E com isso a gente vai ter um exercício cerebral, vai estar exercitando nosso cérebro, fortalecendo as redes neurais. Então, são várias atividades, é uma ginástica, como tu falou antes, Dani, é uma ginástica que a gente acaba fazendo com um hábito, com uma mudança tão simples como o hábito de escovar os dentes. Imagine fazer isso com várias outras coisas que a gente realiza durante o nosso dia. Então, foco, concentração, visão espacial até da situação que está nos envolvendo, coordenação motora, nos forçando a sair da zona de conforto.
Ô, Dani, Se a antes de irmos gente tem... adiante, vamos aproveitar quem está chegando aí, se acharem que o tema é interessante, lembrar de mandar uns aviãozinhos aí, convidar os seus amigos, familiares, aquelas pessoas que vocês acham que seja... para todas as idades é importante, mas às vezes já está numa idade que percebe assim, que já está tendo mais desafios de foco, de concentração e principalmente de memória, né? Então, fazer os exercícios cerebrais o quanto antes, começar a fazer é muito bom e importante, né? Então, convidar ali os seus conhecidos. E, gente, a qualquer Manda momento... aviãozinho, gente. Clica no manda avião aviãozinho. que vale a pena. E a qualquer momento, né, façam perguntas. Boa noite. Oi, Ana, tudo bem? A qualquer momento aí, façam, um beijo para você também. Façam aí os seus comentários, façam perguntas que, né, quanto mais a gente conseguir ter interações de vocês e vocês querendo tirar as dúvidas de vocês, melhor, né, para nós. Verdade? Então, Vamos interagir. A partir do momento que vocês começarem a interagir, vocês passam a aguçar novos sentidos e vão aproveitar muito mais a live que está acontecendo hoje. Né? Falando agora de aguçar sentidos e falar então sobre, né, agora a Kátia falando sobre os benefícios da neuróbica, há uma expressão que a Kátia usou agora, é sair da zona de conforto. Literalmente, neuróbicas tiram o nosso cérebro da zona de conforto. Tiram o nosso cérebro do piloto automático e nos trazem a função que o nosso cérebro deve estar, que é exercitado e ativado a todo momento. E aí a gente pode citar muitos benefícios importantíssimos que as neuróbicas nos trazem, como previne o declínio mental, uma vez que, se o meu cérebro se mantém ativado e se eu mexo em redes neurais que eu construí ao longo da vida, porque quando eu acrescento um grau de desafio, eu vou acrescentar novos circuitos, afinal eu estou trazendo uma novidade para o meu cérebro na execução de uma atividade corriqueira, mas eu também estou ativando aquela rede neural que eu já possuo, que eu construí para a execução de determinada ação, de determinado movimento. Então, nesse momento, nós estamos fortalecendo e construindo novas redes neurais. E, por isso, as neuróbicas são importantíssimas na prevenção do declínio mental, que é a ordem natural dos fatores, né? Assim como os nossos músculos do corpo, o nosso cérebro também, né, sofre com a ação do tempo. E assim como o nosso corpo, quando nós exercitamos, recebemos uma resposta positiva, o nosso cérebro funciona da mesma forma. As neuróbicas também aumentam a nossa capacidade de aprendizado, uma vez que, quando a gente fala quando recebemos informação nova e fazemos associação com informações prévias que possuímos e que estão armazenadas em diversas áreas do nosso cérebro, afinal, as nossas memórias, elas não têm um ponto, né, específico no nosso cérebro, nós temos memórias espalhadas, né, em todas, né, temos as nossas redes neurais são as memórias que construímos ao longo da nossa vida, então nós mantermos tudo isso ativo faz com que essas associações aconteçam de uma maneira mais fácil. Então, fazer neuróbica, ativar o cérebro, também aumenta a nossa capacidade de aprendizado. E aí eu gostaria de citar aqui agora, né, um estudo do William Glasser, é um psicólogo, norte-americano também, assim como o Laurie Katz. Ele fez um estudo onde ele criou a pirâmide do aprendizado. E aí, nesse estudo, ele nos mostra, né, ele relata o quanto nós temos aí os nossos 5 principais sentidos que captam essas informações. E aí, quanto mais sentidos nós aguçamos, no momento em que estamos aprendendo ou executando uma ação, maior será o nosso êxito. Né? Então, também dentro disso tudo, manter todas as áreas do nosso cérebro ativas, né, facilitam o nosso aprendizado por diversos estudos que a gente vê, né, que já nos trouxeram e que continuam acontecendo e comprovando. Mas aí vamos para a nossa primeira dica de neuróbica. A Kátia já deu uma, né?
Mas agora a gente prometeu 20, Kátia. 20 dicas de neuróbica. Já foi uma. Para essa live. Vamos Então, lá, mais uma, Kátia. posso falar então? Pode. Então, a outra tem a ver com estimular o paladar. Comendo comidas diferentes, mas não só. Porque lembra que eu comentei, né, que a neuróbica, ela tem um estímulo, a gente pode estar fazendo a neuróbica acontecer estimulando os 5 sentidos. Um deles, o paladar. Não só comer comidas diferentes, mas como se desafiar a tentar identificar os ingredientes que tem um certo alimento, provar alimentos sem olhar, provar alimentos com os olhos vendados, de algum modo se desafiando a identificar os itens, os alimentos, os itens que estão sendo servidos, os ingredientes que estão numa receita, ou, né, como eu comentei inicialmente, comendo comidas diferentes. Você já está com isso também estimulando, né, o seu cérebro em relação ao paladar e à alimentação. Queres complementar essa, Dani? Mesmo as neuróbicas, né? E agora a gente vê aí falando agora de um outro sentido que a gente está aguçando, os 3 princípios da ginástica para o cérebro, né? Novidade, variedade e grau de desafio crescente. Então, em qualquer exercício cerebral que nós estejamos fazendo, nós precisamos estar atentos a esses 3 princípios. E agora, quando a Kátia coloca nessa questão vamos lá colocar um circuito de neuróbicas, né, dentro da nossa rotina. A importância desta variedade das atividades vai fazer com que nós tenhamos um resultado ainda maior, né? Aguçando aí o paladar. Aí quando nós falamos lá da escovação, que foi a primeira dica que a Kátia nos deu, a gente já está indo em outros sentidos, né, que também não deixa de ter o paladar, né, mas enfim, quanto mais nós variamos, maiores e melhores são os nossos resultados. Mas eu queria propor uma neuróbica agora para a gente fazer aqui ao vivo, né, com quem está aqui participando com a gente da live. Então vamos lá, gente, rapidamente escrever a palavra cérebro de trás para frente aqui no nosso chat. Vamos lá, ver quem se habilita e quem é o primeiro, quem vai ser mais rápido aqui. Escrever palavras de trás para frente são neuróbicas. A gente pode estar fazendo, brincando com os nossos filhos, com os nossos alunos em sala de aula. Temos uma série de neuróbicas que podemos estar fazendo. Quem é que vai escrever aí? Cérebro de trás para frente. Vamos lá, gente. Estão com medo de errar? Será que não estão escrevendo? Gente, enquanto vocês vão se desafiando a escrever, e alguém escreva aí pra gente, por favor, para quem escuta, de repente vai dizer, meu Deus, mas são coisas tão simples. Escovar o dente como ao contrário, tentar identificar os ingredientes de um alimento, de uma receita. Alguém a Gi escreveu. Muito bem, Giovana. Muito bem. A gente está exercitando o cérebro. São coisas simples, mas este simples exercita o nosso cérebro, né? Então, ele muitas vezes parece simples, mas quando a gente vai pegar a escova e escovar os dentes como ao contrário, foi o primeiro exemplo que eu dei, se percebe que não é uma tarefa tão fácil assim. É muito simples ouvindo, no entanto, nem tão simples executando, principalmente num primeiro momento. Exatamente. E assim, e quando nós nos propomos esses exercícios, nós propiciamos a liberação de neurotrofinas no nosso cérebro. Então, assim, o que são essas neurotrofinas, né? São proteínas que nos auxiliam a manter as nossas sinapses em maior quantidade e maior qualidade. Então, as neuróbicas, elas são muito eficazes no cuidado da saúde do nosso cérebro, né? E simples são atividades simples que qualquer um de nós pode incorporar na rotina do nosso dia a dia, montar uma lista de atividades para que possamos fazer, e são divertidas, né? Que também é importante ativar o sistema límbico do nosso cérebro para que seja significativo. Então, as neuróbicas, elas vão
né, trazer um resultado muito bom e nós ainda podemos nos divertir e ainda trabalhar autoestima, né, trabalhar relacionamentos, porque nós temos neuróbicas que podemos fazer de maneira coletiva. Eu sempre gosto de, né, de dar dicas para professores, para pais. Eu, como professora pedagoga, sempre penso nas crianças e a gente não precisa esperar ter sintomas, né, ou aquelas surgimento de dores, eu acredito, nossa, eu ando meio esquecido. Não, a gente não precisa esperar tudo isso, a gente precisa incorporar rotinas saudáveis, né, a rotina da neuróbica, né, ficou meio, né, enfim, né, a gente acrescentar dentro da nossa rotina atividades que nos tirem né, da nossa automação rotineira, né, vão fazer toda a diferença e a gente não precisa fazer isso tardiamente. A gente pode acrescentar isso já na rotina dos nossos filhos, dos nossos alunos. Isso é extremamente importante, porque quanto mais cedo nós propiciamos ao nosso cérebro a oportunidade de fortalecer e construir reserva cognitiva, maiores e melhores são os nossos resultados. É uma informação muito importante, quando a gente fala de reserva cognitiva, existem 3 períodos distintos que nós temos de construção de reserva cognitiva na nossa vida. Um deles, o primeiro maior período, ele é em torno dos 5 e 12 anos. Então, assim, eu promover neuróbicas durante este período é importantíssimo. É uma atividade que traz, assim, a ginástica para o cérebro de fato, né? Então, assim, o quanto antes eu introduzo, melhor. O segundo maior período é durante a nossa adolescência e início da vida adulta, e o terceiro período é após a nossa vida adulta. E em qualquer tempo da nossa vida, independente da nossa idade, nós podemos estar fortalecendo e construindo novas redes. Perfeito, Dani. A Sueli Blake, que está nos assistindo, que é nossa aluna, ela não está conseguindo escrever, ela já tinha me comentado que está com um probleminha para escrever ali, e ela mandou no WhatsApp a resposta do cérebro escrita ao contrário. Então, a Sueli tem até uma história, né, com neuróbica, que ela estava em uma festa de casamento, se eu não me engano. E aí estava todo mundo lá com uma frase escrita de forma toda embaralhada na mesa, ninguém lia, ela não estava na mesa no momento. E quando ela chegou na mesa, o que é isso? Entregaram o papel para ela, ninguém tinha conseguido ler, ela só pegou o papel e leu a frase prontamente. Ficou todo mundo assim, como que essa mulher fez isso, né? Tão rápido dessa forma. É o exercício para o cérebro, né? Sempre que nós estamos exercitando o nosso cérebro de maneira satisfatória, maiores e melhores são os nossos resultados. Nós somos resultado daquilo que fazemos e deixamos de fazer ao longo da vida, né? Mas vamos lá para a nossa sequência. Próxima dica é a terceira, então. Terceira, vamos lá. O relógio no pulso ao contrário do que você costuma usar. Então, se você usa no braço direito, passe para o esquerdo. Você vai perceber, no primeiro momento, um desafio do seu cérebro, né? Porque aquele hábito de buscar a hora, até você vai ter que, não é só buscar ali, mas se concentrar mesmo para identificar a hora no primeiro momento, que você não está habituado com isso. Posso ir para o próximo? Pode, vamos lá, vamos passando as dicas. Sempre que possível, escreva com a mão ao contrário do que você está habituado. E aí, claro, se você vai escrever uma coisa mais demorada, você vai, né, vai ter que ver a questão tempo nisso. Mas nem que seja quando forem coisas curtas que você vai escrever ou exercícios que você faz mesmo, né, tirando um tempo para isso. É realmente um tanto quanto difícil no primeiro momento, mas o exercício é excelente. Você vai estar exercitando muito o seu cérebro com isso, né? Então, uma dica bem importante, porque, né, é toda a movimentação de coordenação motora que você vai estar usando uma outra mão, você não está acostumado, a mão ao contrário do que você escreve normalmente,
e o exercício, né, o comando aí para o teu cérebro, né, o fortalecimento foco atencional das redes. visual, a gente acaba, é algo que a gente faz totalmente no piloto automático. Esse é um exemplo clássico, a questão de escrever, a questão de ler, a gente faz de uma forma muito automatizada. As pessoas costumam colocar, mas eu cuido do meu cérebro, eu leio muito. Que bom que você lê, que bom. Mas, né, a atividade da leitura em si, sozinha, ela não é um exercício satisfatório para o cérebro. Porque Ele é vejam que, né, exercício só, momento... né, Dani? Que é só Sim, o linguístico e tudo sim. mais está ficando deficitário, né? Exato, e uma outra questão também, né, que agora vem de encontro com essa neuróbica que você nos passou agora, é que quando a gente pensa em leitura, em escrever, ela era uma atividade nova lá quando nós estávamos aprendendo e o nosso cérebro precisava fazer várias conexões, várias associações, gerar várias sinapses para a gente construir palavras, para a gente construir frases. Hoje a gente lê de maneira automatizada. Né? A gente vê o início da palavra e já sabe o restante. Assim como quando a gente vai escrever, a gente não pensa para escrever. Né? A casa da Kátia fica localizada na cidade de Criciúma. Né? Tão automatizado que a frase já sai assim, né? Na hora que tô criando uma nova frase, mas ela já sai. Sai de maneira automática. Se eu for escrever, vai ser a mesma coisa. Agora, se eu for escrever que a casa da Kátia fica localizada na cidade de Criciúma, de trás para frente ou com a minha mão contrária, eu já vou precisar focar, eu já vou estar aguçando vários sentidos, seja ele desafiador. Seja ele do foco atencional visual, nossa visão espacial, coordenação motora fina, enfim, e tudo isso é importantíssimo, gente. É muito importante que possamos estar sempre exercitando nosso cérebro. Vamos lá, falamos quantas até agora? 3? Já foram 4. 4? A escovação de dente, o relógio, a alimentação e a escrita. E a escrita. Agora nós vamos para a quinta dica. A quinta dica é andar pela casa ou por parques, lugares que você se sinta seguro para andar de trás para frente. E uma curiosidade, vocês talvez já tenham até visto isso na televisão, ou quem já teve a oportunidade de viajar. Na China, eles têm este hábito de andar de trás para frente em parques, já sabendo que é um exercício para o cérebro, né? Então, eles já fazem esse exercício, procurando estimular aí suas questões cognitivas, já sabendo do resultado. Então, quinta dica foi essa. Certo. Sexta dica? Sexta Pode dica. ir, vamos seguir. Se vista de olhos fechados. Então, é um baita de um exercício, porque a gente sempre faz isso de olhos abertos, né? Então, claro, se você quiser, né, antes já separar as suas roupas, calçado e tudo mais, para não ter erro, né? Mas o se vestir, você vai ter que fazer todo o pensar, né? Em botar a roupa, né, no lado certo, o que é para frente, e colocar a meia e colocar o calçado. Então, são várias peças de roupa, né? Então, acaba tendo um exercício legal aí no se vestir com os olhos fechados. Próxima, vamos lá. Veja fotos de cabeça para baixo e tente observar os detalhes que antes lhe passava despercebido. Então, olhar uma foto, né? Normalmente a gente olha rapidamente, tal, às vezes até buscando detalhes, mas o exercício é olhar ela de cabeça para baixo e tentar identificar o máximo possível de detalhes que antes você nem tinha notado. Isso é um baita de um exercício de foco, de concentração e ao mesmo tempo exercitando o teu cérebro, se desafiando em olhar de um modo bem diferente. Exato, vamos lá. Pode seguir, Kátia. Veja as horas num espelho. Essa é difícil. Essa é difícil, gente. Ver as horas espelhado. Exatamente. Esse fato a gente tem no Supera, inclusive a gente tem na nossa sala de aula, o relógio, ele é espelhado.
né? Então, assim, é tanto que no dia, eu lembro assim, o dia que chegou o relógio, eu disse, nossa, esse ponteiro aqui tá colocado errado. E aí eu tava tentando abrir lá o relógio, aí depois eu olhei, não, gente, não é o ponteiro, é todo o relógio que tá espelhado. Mas, enfim, você colocar de frente para o espelho e tentar olhar é uma atividade muito legal, muito bacana. Faz com que a gente tenha bastante foco. E aí, vocês já perceberam que tudo que a gente fala aqui, qualquer dica de neuróbica, a primeira coisa que ela nos exige é o foco atencional? É a nossa concentração, que é o nosso botão de start do cérebro. Qualquer uma das dicas que a Kátia passou até agora, a primeira coisa que já vem assim, como eu vou fazer, né? Agora eu vou me vestir de olhos vendados. Primeira coisa, concentração. Para que eu possa me ater a todos os detalhes, para que eu consiga, né, executar essa ação de se vestir de olho fechado, de olhos vendados, olhos fechados. Seja o que for fazer, de qualquer uma dessas tem que ter muita atenção, né? Olhar, andar de trás para frente, olhar o relógio ao contrário, escrever com a mão ao contrário, tudo muita atenção. Agora vou outra. Faça um novo caminho quando você vai para o trabalho, quando você vai para o mercado, mas principalmente o trabalho, né? Que a gente sai todo dia. Esse a gente já ouviu bastante, mas faz com que a gente, seja a pé, seja de carro, faz com que a gente tenha que prestar muita atenção, se concentrar muito para poder, né, saber qual o caminho tem que seguir para chegar no local certo lá que se quer, né? Então, toda uma atenção aí envolvida. E mesmo a atenção a detalhes do caminho, né, Kátia? Perfeito. Detalhes do caminho que acabam passando despercebidos. Eu já ouvi relatos de alunos falando que, nossa, eu passava há muito tempo naquela rua e não havia percebido que tinha saído um novo empreendimento, uma nova loja, enfim. Alguém fala, nossa, mas já está ali. Já tem alguns meses, já faz tempo que existe esse novo empreendimento. Boa noite, Dulce, querida! Nossa, aluna querida, que agora é vovó de novo. Boa noite, Dulce. Né? E aí, nessa relação, quando a gente muda o nosso trajeto, a gente passa a prestar atenção em detalhes que antes nos passavam despercebidos, né? Até porque a gente tem aquele novo, né? Novamente falando, estamos mais concentrados pelo fato de ser algo novo que estamos apresentando ao nosso cérebro. Eu vou apresentar algo também novo. Eu já tentei fazer, é bem desafiador. Usar o mouse na mão contrária do que você está habituado. Assim como escrever é bem desafiador. Usar o mouse com a mão contrária, eu digo assim, minha dica. Obrigada, Jo, que bom que você está gostando. A minha dica tem que fazer isso aí quando você está assim, com um pouco mais de tempo e que você vai fazer algo assim que não exija tanto, que seja tanto na corrida, né? Porque o escrever, você não vai conseguir escrever muito, o trabalhar com o mouse vai ser bem desafiador, principalmente no início. Depois você vai com o tempo, né, se acostumando com isso. Sim. Mas que bom saber que vocês estão gostando das dicas. Separar um momento do dia, né? Separar um momento do dia, determinada atividade que você faz diariamente lá em frente ao seu computador e você separar, ó, essa atividade aqui, eu vou passar a fazê-la usando o mouse na mão contrária. E à medida que o tempo vai passando, você vai aumentando o número de atividades. Afinal, você vai criando novos circuitos que te propiciam executar esta neuróbica de uma maneira mais fácil. O Rodrigo está dizendo que está top. Que bom! Que bom, Rodrigo. Obrigada. Esse é o intuito, passar dicas que possam ser aplicadas e que nós possamos contribuir, né, com a prevenção de doenças neurodegenerativas. Esse é o nosso intuito. Bom, além disso, ficarmos com o nosso cérebro em alta performance, né, além de prevenir as doenças, a gente poder responder, né, dar respostas muito mais rápidas nas atividades que a gente faz no dia a dia, seja acadêmica, sejam profissionais, seja na nossa vida pessoal, mas a gente está com o cérebro aí, né, em alta performance, turbinado, dando respostas muito mais rápidas. E eu vou para a próxima dica, já que estão gostando. A Jane está dizendo que está gostando. Vamos lá.
decore uma palavra nova por dia, uma no nosso idioma e uma no idioma estrangeiro, mas não só decorar, já vou ler essa do Rodrigo, não só decorar, como também introduzir em conversas, né, de forma adequada. Tá? Claro que se for uma língua estrangeira, o desafio ainda é ter o momento oportuno, mas na língua, né, na nossa língua materna, no português, introduzir essa palavra nova, uma palavra por dia, é o nosso desafio. O Rodrigo colocou ali, ó. Praticar esportes de raquete com a mão não dominante. Contrária. Ó, o pessoal do beach tênis, ó, desafio aí para vocês. Vamos fazer um campeonato de beach tênis onde só pode usar a mão contrária. Propõe lá, Rodrigo, pro grupo Vamos do ver beach. se o Rodrigo já está praticando isso. Rodrigo, conta para nós, já está fazendo isso? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ao entrar numa sala onde esteja com muita gente, tentar determinar quantas pessoas estão do lado esquerdo e quantas estão do lado direito. Identificando também os objetos que decoram a sala, fechando os olhos e enumerando-os. Quer dizer, vários desafios num ambiente que tem bastante pessoas, identificando quantas pessoas estão do lado direito, quantas estão do lado esquerdo. Também identificando objetos, né? E depois fechando os olhos, tentando relembrá-los. O Rodrigo está dizendo que está exercitando. Sim, já está exercitando. É isso aí. Essa atividade que a Kátia colocou agora, ela trabalha muito também a nossa memória de trabalho. É uma atividade muito boa, né? O que é a nossa memória de trabalho? É a nossa memória de curto prazo, né? Então, a gente consegue armazenar informações na nossa memória de trabalho por um curto período de tempo. Então, quando a gente entra, faz essa neuróbica de entrar nessa sala, fazer todas essas observações, enumerar todos esses objetos de decoração e todas estas informações que nós estamos ali buscando captar, a gente consegue também trabalhar muito a nossa memória de trabalho. Muito bem. O outro tem a ver com os adjetivos. Os adjetivos são... esse é muito bom, adoro esse. São uma espécie de lápis de cor da linguagem, permitindo-nos escrever e diferenciar algo. Então, folheie uma revista e procure uma fotografia que lhe chame a atenção. Agora, depois disso, escreva 25 adjetivos que ache que descrevem esta figura ou este tema fotografado. Então, o exercício todo, né, de prestar muita atenção na imagem que você escolheu e depois escrever 25 adjetivos para ela. Muito bom. Muito bem. Eu sempre falo assim, eu gosto muito das atividades coletivas, né? Então, assim, a gente tem algumas neuróbicas essas, e aí não só com adjetivos, com várias palavras, né? Que a gente pode estar falando, a gente pode fazer sequências de antônimos, né? Podemos fazer sequências de sinônimos, ou então nós fazermos a sequência da última sílaba da palavra, né? Monótono, novidade, descaso, sociedade, e assim a gente vai. Então, assim, é uma série de neuróbicas que a gente consegue fazer que trabalham a nossa área da linguagem. Essa dos adjetivos é muito, muito boa, Kátia. Então, vamos para a próxima. Selecione uma frase de um livro e tente formar uma frase diferente, né, daquela que você leu, mas usando as mesmas palavras. Experimente, né, jogar qualquer coisa que nunca tenha tentado antes. Isso também é outra dica, jogar algo diferente. Aqui tem duas na mesma que eu estava lendo, desculpa. A primeira é formar uma frase diferente daquela que você acabou de ler. E o outro é jogar algo diferente que você nunca tenha jogado. Agora, sobre essa do jogar, tá, pessoal? Muita gente diz, mas eu adoro, eu me exercito muito, eu jogo muito canastra. Canastra é um exercício, ele é muito legal, ele nos faz focar muito, vendo as cartas que estão passando, tentando, né, lembrar, né, memorizar.
mas ele é uma atividade só, é só um jogo. E o ideal é exercitar aprendendo jogos novos, né, para se realmente desafiar o cérebro. Então, estou sendo duas dicas aí. Assim, a gente sempre, a base, né, a gente tem que sempre pensar em novidade, variedade e grau de desafio crescente, né? Tudo aquilo que nosso cérebro aprende por repetição. Só que depois que ele aprende, se não há um grau de desafio sendo acrescentado nessa atividade, ela já não é mais um exercício cerebral, ela já está sendo feita de maneira automatizada. Né? Então, a importância de nós estarmos atentos para esses fatos. Mas jogar canastra é muito bom. Sigam jogando, mas acrescentem outros jogos, exatamente. Outras opções. Para não jogar, mas só acrescentar outras. Se desafiar com outros jogos também. A próxima dica tem a ver com a lista de supermercado, que todo mundo adora. No Super Online, isso... Não entendi, que eu acho que a digitação... É de trás para frente. É neuróbica, Kátia. Dulce, não entendi. Ela escreve ali para nós. O Super Online, isso acontece, eu acho que é isso. Acontece. Pensei que era neuróbica, Dulce. Eu disse, a Dulce está fazendo agora apareceu, acontece ali. Olha, tem uma pergunta da Josi aqui. Palavras cruzadas é um exercício cerebral? Sim, Josi. Palavras cruzadas são um excelente exercício para o cérebro. O que a gente precisa é estar atento a variar as atividades que a gente está entregando para o nosso cérebro. Fazer somente palavra cruzada não vai ter um efeito satisfatório, aquele efeito que a gente, digitando com o neto no colo, aquele efeito que a gente deseja, mas sim, é um excelente exercício para o cérebro. A gente tem aí neuróbicas já que a gente pode acrescentar na palavra cruzada também. Isso deve ter online, a gente encontra aí palavras cruzadas que já vem com as palavras de trás para frente, né? A gente encontra aí uns desafios maiores na palavra cruzada também. A Josane, que tu acabou de responder, é a minha prima querida lá de São Domingos, lá do Oeste. A Jo, ela exercita bastante, o cérebro eu não sei, a Jo vai poder contar, mas ela se exercita bastante com o corpo, que é uma grande coisa também, bem importante, mas também precisa exercitar. Favorece muito a saúde do nosso cérebro. É um conjunto. E o próximo tem a ver com a lista de supermercado. Então, experimente memorizar aquilo que você precisa comprar no mercado, mas não levar a lista. Você memoriza, você pensa quantos itens tem, você que pode criar, né, algumas ideias, por exemplo. Estratégias de memória, né? Estratégias, exatamente. São tantos produtos de limpeza, são tantos tipos de fruta. Você pode tentar fazer algum tipo de estratégia, mas não leve a lista. E depois, quando você chegar no mercado, você vai exercitando o seu cérebro, buscando comprar todos os itens que você tinha anotado. Gente, assim, não leva a lista à mão, né, Kátia? Mas pode deixar ela lá guardadinha no bolso, né? Para uma conferência. Uma dica, gente, de neuróbica, de memorização para lista de supermercado, é a dica do trajeto. Né? Então, eu saio da minha casa até chegar no supermercado, eu passo por vários lugares. E aí eu posso pensar, eu tenho lá uma lista de produtos de limpeza. E aí eu vou passar por uma loja de material de construção, uma loja de roupas, vou passar pelo posto de gasolina, e aí eu vou fazendo. Bom, no posto de gasolina eu compro desinfetante, na loja de roupas eu compro detergente, e aí eu vou fazendo essa associação com o meu caminho, e isso faz com que eu possa gravar de uma maneira mais fácil a minha lista de supermercado. Perfeito, outra dica. Tá? A Dani já está sendo bem boazinha, ela disse para levar a lista na bolsa rapidinha, só não olhar, mas qualquer coisa pega ali de volta para pegar. Para não gerar aquela ansiedade, né, de esquecer, vou esquecer, posso esquecer alguma coisa. Não precisa ficar ansioso. Guarda a lista lá, né, e aí a sua nota, a avaliação é medida quando você pega a lista no final das compras, para ver como foi a sua memória nesse momento. Muito bem. Vamos para a próxima, Dani? Vamos, seguindo.
ouça notícias no rádio, na TV, quando você acordar, e ao longo do dia, durante o dia, em alguns momentos você para e lembra que notícias você ouviu, procura relembrar, né, porque você está fazendo o exercício de buscar lá na sua memória, né, e ver se você realmente estava focado, concentrado quando você estava ouvindo aquelas notícias, para poder, né, lá mais adiante lembrar, opa, que notícias foi dado? Então vai numerando, buscando lá na sua memória essas notícias e compartilhar também, né, Kátia? Né, buscar essas notícias e compartilhar com quem está lá no teu ambiente de trabalho, enfim, na sua casa, né, compartilhar essa notícia, trazer essa informação novamente. Oi? Só demos as 20 dicas, mas eu vou dar uma extra. Já foi as 20 dicas? Nossa, passou rápido. Então vamos lá, dica extra, Kátia. Ao ler uma palavra, pense em outras 5 que começam com a mesma letra. Eu acho essa fácil. Ao ler uma palavra, tentar outras 5 com a mesma letra. É fácil, mas aí você tá assim, ó, mesmo assim, ó, por muitas vezes algo que parece fácil, mas que se você coloca na prática do dia a dia, e aí se a gente acrescenta um grauzinho de desafio aí nessa atividade que tu colocou, né, eu posso colocar 5 antônimos daquilo que eu tô falando, 5 sinônimos, e aí já começa a aumentar o grau de desafio e o nosso exercício acaba ficando mais divertido, mais desafiador. Gente, vocês percebem que temos muitas neuróbicas que podemos realizar, muitos exercícios que podemos estar proporcionando para o nosso cérebro, para que ele possa se manter saudável, para que possamos, né, como a Kátia disse, nos manter em uma performance cerebral satisfatória que nos propicie qualidade de vida e ainda prevenir doenças neurodegenerativas, em especial o Alzheimer, que é, né, a doença que mais acomete, né, idosos pelo mundo, e hoje em dia a gente percebe, né, as últimas pesquisas indicam que cada vez mais cedo indivíduos têm apresentado os sintomas desta doença. Então, assim, ó, são dicas que todos nós podemos incorporar no nosso dia a dia desde já. E esse é o nosso desejo. Outra aqui antes de você encerrar, Dani. Ela escreveu, seguidamente eu troco louças, panelas, mantimentos dos lugares na minha casa. Ai, muito legal. Depois tem que buscar, lembrar onde eles estão. Então, e ela disse, eu faço quebra-cabeça também. Assim, tem algumas coisas que são mais tranquilas de fazer e algumas são bem mais desafiadoras dentro dessa lista que a gente passou. O ideal é ter uma lista como essa e sempre que possível inserindo. Agora eu vou me desafiar a escrever com a mão contrária. E não vai ser num dia que vocês vão conseguir fazer isso com facilidade. Desenhar com a mão contrária, escrever com o mouse com a mão contrária. Isso são desafios que vocês vão levar um tempo até ficar um pouco mais fácil. Nem tão fácil assim, mas um pouco mais fácil, né? Mas lembrando que toda vez que vocês estão fazendo isso, vocês estão exercitando muito o cérebro de vocês. E a Sueli acabou ativando o cérebro. Exatamente. E ela acabou de lembrar de algo que ela faz, mas talvez vocês também vão poder ir lembrando de outros, já que uma vez que a neuróbica é fazer as atividades que a gente faz de modos diferentes, né, Dani? Acrescentando um grau de desafio. À medida que vocês estão praticando essas neuróbicas, né, que nós estamos praticando, porque nós nos incluímos aqui também, né, Kátia? Já fiz. Então, assim, ó, estamos prevenindo o declínio mental, estamos postergando o surgimento de doenças neurodegenerativas, né, aumentando nossa capacidade de aprendizado, estamos promovendo saúde cerebral e qualidade de vida, né? E assim, ó, gente, essa é uma atividade que pode estar sendo feita. Para quem ainda não conhece o método Supera,
nós queremos fazer um convite para que vocês possam estar visitando a escola, que fica localizada ali no Pio Correia, próximo ao Marista. É possível agendar uma aula exclusiva, totalmente gratuita, para que vocês conheçam na prática de que forma o Supera promove o exercício cerebral, né, aumentando nossa capacidade de foco, concentração, raciocínio, criatividade, enfim, todas as funções executivas e ainda trabalhando competências socioemocionais. Então, para quem ainda não conhece, fica o convite, né, nos acompanhem durante todo esse mês de setembro, que teremos várias lives, já falamos lá no começo, temos uma programação bastante intensa, com bastante informações. Kátia, quer colocar mais alguma coisa? Agradecer a todos que estiveram acompanhando. Esperamos que tenham gostado, que tenham sido dicas importantes para vocês. Esperamos que vocês coloquem em prática pelo menos algumas destas, né, dicas. Faz uma lista, né, para a semana, gente. Coloca aí, ó, dá o sábado e domingo de folga e coloca lá, de segunda a sexta, cada dia uma anaeróbica. Perfeito, é isso aí. Bora exercitar o cérebro, bora ter mais qualidade de vida. A gente sempre diz, é um conjunto para a gente ter saúde, é um conjunto para a gente ter o nosso cérebro em alta performance, é cuidar da alimentação. Ontem foi uma live muito legal, quem quiser ouvir tá lá disponível, né, tá disponível no Supera, e com muitas dicas com alimentações principalmente voltadas para o cérebro, para a saúde do cérebro. Vamos ter dicas sobre cuidados com atividades, né, importantes da importância de praticar atividade física para a saúde. Já era no dia 14 agora. No dia 14, a live com o Samuel. Perfeito. Samuel, profissional de educação física, várias especializações. Ele é o CEO da Inove, Espaço do Exercício. Vai estar com a gente aí já no dia 14. Vamos lá, Kátia, falou aí de... Vamos lá, seguindo as tuas dicas aí. Exercitar. Corpo, alimentação. Tomar bastante água, ter um sono adequado, dormir bem e exercitar o cérebro. Imagina que do mesmo modo que a gente exercita o corpo para ter flexibilidade, força, vitalidade, disposição, saúde, o cérebro é exatamente do mesmo modo, né? Então precisamos exercitar para ter tudo isso. E aí, ao longo do mês, aí vão ser muitas dicas para cuidar da saúde física, cerebral, para a gente ter muito mais resultado, uma alta performance em tudo aquilo que a gente faz. Somos resultado daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Perfeito. Gente, excelente semana para todos, né? Estamos aí no início da semana. Sigam conosco, né? O convite já está feito. Espero cada um de vocês aí lá na escola, na unidade Supera Criciúma, para que vocês possam estar conhecendo ainda mais o trabalho que desenvolvemos e tudo aquilo que podemos proporcionar para cada um de vocês. Excelente noite. Tchau, tchau. Boa noite, Silésia. Boa noite a todos. Isso aí, Silésia. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.